Vamos começar então os nossos estudos dessa semana, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, tópico 8. Mais uma vez, a espiritualidade nos pede para estudar a questão dos falsos profetas. Os tempos atuais correspondem àqueles do sermão profético de Jesus, em que ele nos avisa que antes que ele pudesse retornar à Terra na sua forma espiritual, como ele manteve durante aquele período em que ele estava ressuscitado, que viriam muitos acontecimentos. Então, muitas guerras, muitas tormentas, muitos cataclismas, muitas disputas, muito sofrimento, porque tudo isso faz parte das provas que a gente precisa passar para desempenhar o nosso papel de evolução planetária com espíritos para a etapa de regeneração. É sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos caminhando para a regeneração. E a regeneração não é apenas para os seres humanos. Às vezes a gente também tem essa falsa compreensão de que apenas os humanos evoluem, que nós estamos muito mais adiante do que os outros seres na Terra, e que, portanto, isso corresponderia, de alguma forma, a um trabalho de merecimento, né, de destaque. Mas não é assim que funciona. A Terra não é um planeta de acolhimento e evolução apenas para os espíritos que estão na fase hominal. Né? E existem espíritos hominais, como nós, como seres humanos, também habitando outras dimensões da Terra, como, por exemplo, a subcrosta, né? A parte subterrânea da Terra. Você já deve ter ouvido falar de Júlio Verne, que ele faz uma descrição de ficção, um livro de ficção, vários livros de ficção. Um deles é o Viagem ao Centro da Terra, e que ele era, na verdade, um grande médium que, na forma de projeção astral, foi levado para conhecer essas habitações. Né? Elas não são que nem a gente, não adianta a gente pegar um buraco, cavar e enxergar onde eles habitam. Não, são dimensões paralelas, mas que eles habitam o nosso planeta também. Como lá em Marte, né, nós já mandamos várias naves para lá e não vimos nenhum habitante. Por quê? Porque depois que houve um cataclismo, uma explosão atômica há muitos milênios, os habitantes de Marte precisaram passar a habitar a subcrosta, quer dizer, eles precisaram ficar debaixo da superfície. Né? Também numa dimensão paralela, a gente só vai se encontrar com eles quando nós já tivermos um estágio bem mais evoluídos, e que eles também quiserem, estão mais evoluídos do que nós, eles já estão na regeneração, então quando eles também quiserem se manifestar. Bom, esse é o universo que a gente vive, né? É um universo que agora a televisão, o cinema, a ciência fala e reconhece sobre multiverso. Multiverso nada mais é do que uma expressão, uma denominação de diversas dimensões paralelas. Assim como nós, quando desencarnamos, e vamos para uma dimensão paralela. Quer dizer, a gente deixa de ter um corpo físico e passa a ter um corpo espiritual, que Kardec denominava de perispírito. Então, um corpo intermediário entre o espírito, que é uma forma energética eterna, perene, e o perispírito, que se adapta às nossas energias, às nossas vibrações, aqui no ambiente em que a gente vive. Né? Muito bem, então, quando a gente pensa nessa volta de Jesus e pensa na presença de falsos profetas, o que é isso? É o estágio final, justamente, que nós precisamos enfrentar diante desse cenário que tenta nos tirar, nos distrair e tenta ainda nos manter incrédulos diante dessas dimensões e diante da existência após a morte, né? Após a morte física. Então, esse cenário, ele é bastante prejudicial para todos nós, né?
porque ele tenta manter a gente com os interesses voltados para a matéria. E o que é isso? Vamos pensar na nossa vida cotidiana. Qual é a coisa mais importante que se tem hoje em termos de educação dos filhos e dos adolescentes? Né? É o dinheiro. Então, todos nós que somos pais e que temos filhos ou temos netos, a gente está preocupado na sobrevivência física, econômica da nossa família. E a gente assiste muito em torno de nós a condição em que os nossos familiares sofrem situações financeiras muito graves. Desemprego, a dificuldade de recolocação, né? Hoje há uma discussão muito grande sobre o etarismo, então, ou seja, somente encontram empregos bons e qualificados aquelas pessoas entre 30 e 40 anos, mais ou menos. Quer dizer, os jovens não conseguem o primeiro emprego, saem dos cursos técnicos da faculdade e têm dificuldade de colocação, então eles acabam indo para o subemprego, que são os trabalhos, por exemplo, como entregadores, né, ou atividades que eles não são assalariados, não têm uma formação de conhecimento, acabam usando uma mão de obra, como telemarketing, etc., quase que de servidão. É uma atividade de exploração mesmo da atividade principal, que poderia estar desenvolvendo um conhecimento relacional, de formação e de estudo e etc. E para aqueles que vão se aproximando, né, da fase mais avançada, a partir de 40 anos, e aí cada vez numa escala progressiva, 50, 60 anos, não conseguem mais trabalho também. E quando conseguem, da mesma maneira, é subemprego. Então, hoje em dia, você tem, por exemplo, os aplicativos de transporte, né? Então, muita gente acaba indo também para esses aplicativos como Uber, 99, etc., porque não conseguem uma recolocação. E é curioso, porque no Brasil, muitas pessoas que têm formação universitária ou formação técnica qualificada, vários anos de experiência, são menosprezados. Por quê? Porque se procura hoje nas empresas pessoas que apenas tenham energia para trabalhar muito, né? Que sejam capazes de se dedicar muitas e muitas horas, muito tempo, sem uma dinâmica de questionar também muito o sistema. Né? Então eles querem bônus, querem promoção e têm uma disponibilidade de dedicar muito tempo. Por isso que o etarismo, e não é só no Brasil que isso acontece, mas no Brasil isso é muito forte, a gente vê que a pessoa, às vezes, com 30 anos, ela já assume um cargo importantíssimo dentro da empresa, uma alta gerência, uma diretoria, porque a empresa quer um ciclo curto nessa profissão, né? E ela vai trocar por mão de obra mais barata e mais, às vezes, qualificada ou treinada para aquela função, de novo para um ciclo de 10, 15 anos no máximo. Então, se antigamente havia uma tradição, né, em que se poderia começar numa empresa, os homens como office boy, as mulheres como assistentes, secretários, iam percorrendo um trabalho que no final iriam se aposentar lá. Então teriam lá 35 anos de trabalho pelo menos. Isso não existe mais. Isso é muito raro, né? E quando existe, a pessoa está petrificada naquela função. Ela não consegue ser promovida. Ela é carimbada, dizendo, olha, você só sabe fazer isso, você tem que se ater a esse papel, a essa função, e não pode pedir aumento. Se você pedir aumento, você começa a ficar, a perder, concorrer com pessoas mais jovens que vão ganhar menos do que você, então a empresa troca, manda embora, né, para poder manter você ali. E a lei brasileira também, ela parece proteger o empregado, mas ela não protege, porque ela acaba com essa história de fundo de garantia. A empresa tem medo de acumular muitos anos e depois ter que pagar uma multa muito grande de fundo de garantia no final. Então, o cenário que mais nos atormenta nesse tempo é o cenário econômico. A prova econômica, ela é uma das mais severas que nós temos. Eu diria que ela é uma prova coletiva mundial hoje. E por conta do interesse econômico, todo o resto gira em torno e se solidifica. Então, quando a gente pensa em guerras, né, e algumas pessoas nos dizem assim, está tendo uma guerra religiosa lá no Oriente Médio, né?
Não, não é uma guerra religiosa, é uma guerra política. Né? Não está havendo uma discussão se o Deus verdadeiro é Alá ou se o Deus verdadeiro é Jeová. Não é isso que está em pauta. Até porque, se fosse essa discussão, ela seria provavelmente uma discussão acadêmica. Ela seria uma discussão num ambiente de provas, de milagres, de eventos teológicos, né? E não numa condição de guerras, de tanques, de armamentos, de bombas e de condições de extermínio, como a gente assiste hoje. Né? Quando a gente fala nas outras guerras que envolvem o planeta, como na Síria, como no norte da África, na região central da África também, como a gente fala no norte da Europa, a Ucrânia, a Rússia e etc. Quer dizer, a gente vive hoje um cenário em que a condição que importa é a condição econômica e política, vamos dizer assim, né? É condição econômica e política. Política no sentido do interesse do poder, o domínio do poder para quê? Para gerar mais riquezas. Então, no fundo, é isso. Eles vão dizer assim, mas o que isso tem a ver com falsos profetas? Tudo. Porque hoje, inclusive, a grande ameaça que nós temos em relação aos falsos profetas é também por interesse econômico. Né? Se até alguns anos atrás, algumas décadas, o principal movimento econômico religioso era em volta da religião católica, e a religião católica foi muito criticada, principalmente no século XVII, XVIII, com o Lutero e os reformistas, Calvino, etc., né? Eram principalmente ali na região da França, Suíça, Alemanha e Inglaterra, onde surgiram os protestantes, que denunciavam que a Igreja Católica cobrava dinheiro para pagar pecados, para garantir a vida eterna. Veja, eu estou falando isso numa condição em que eu me coloco lá naquela época, e vocês também. Né? Nós vivemos isso pela reencarnação. Né? Nós estávamos lá encarnados e nós abusávamos, provavelmente, nós aqui presentes hoje, os espíritas, tem uma estatística de que os espíritas foram muito parte desses católicos que cobravam dinheiro no passado e por isso agora a prova de fazer a caridade sem cobrar nada. Né? Dá de graça o que de graça recebeste. Então, se lá atrás o movimento da Igreja Católica era aquele mais aparente de mesclar o interesse econômico, o interesse político, o poder com a religião, agora a gente vê isso disseminado em toda a humanidade. Aonde há uma discussão espiritual, há uma discussão religiosa, há por detrás, infelizmente, uma discussão econômica. Né? Alguns países da Europa se paga dízimo descontado do leite, do contra-cheque. Né? Você vê, então a pessoa se declara religiosa e aí o próprio governo arrecada como se fosse um imposto e destina isso para a igreja. Quer dizer, em troca de um discurso de eficiência, se gera todo um sistema econômico de controle dessa condição que se estabelece para tentar, vamos dizer assim, estabelecer uma situação econômica de manutenção da religiosidade. É claro que hoje, até hoje nas religiões protestantes, não se fala de trocas de favores, como o perdão dos pecados, etc. Mas quando a gente caminha para as igrejas pentecostais e as igrejas evangélicas, isso retoma. Quer dizer, na verdade, parece que as igrejas evangélicas e pentecostais, me desculpem aqui se eu faço isso de uma forma genérica, né? E me perdoem aqueles que são exceção, porque eu tenho certeza que tem muitos pastores que são, e muitos seguidores dessas igrejas que são corretos, honestos e que levam a religião a sério, mas o que a gente observa, né, de um modo geral, é que há muito interesse por donativos. Há muito discurso a respeito da prosperidade. Né? E há muita recriação dos ciclos, uma reprodução daqueles ciclos em que, dentro da própria igreja, dos membros participantes da igreja, consumirem produtos de pessoas que são da própria igreja. Né? Como faziam, por exemplo, os maçons há muitos anos atrás.
Né? Antigamente se dizia assim, não tem maçom pobre, por quê? Porque o maçom, ele compra de outro maçom. E aí ele alimenta, ó, fulano está mal, tem uma vendinha ali que não está indo bem, vamos todo mundo lá naquele comércio e comprar, pronto, você levanta, o cara não está indo bem em serviço, vamos lá ajudar o cara. Então, a maçonaria, o Lions Club, todas essas sociedades, elas tinham também por fim auxiliar e proteger economicamente os seus membros. Então, essas igrejas evangélicas e pentecostais têm feito muito isso, de buscar uma proteção econômica entre os seus próprios membros, dirigindo esses trabalhos com uma finalidade duvidosa, porque é difícil às vezes a gente pensar no que é mais importante e o porquê que aquelas pessoas frequentam essa religião. Será que no fundo elas não têm receio de sair dessa religião e perderem a clientela, perderem a fonte de renda, serem prejudicados economicamente? Né? Eu estou falando de um aspecto que é o aspecto coletivo disso. Mas, se a gente vai para as religiões de domínio africano e espiritualista, a gente também encontra isso. Quantas são as religiões hoje africanas, espiritualistas, como o Candomblé, como o Quimbanda, como a própria Umbanda e algumas instituições denominadas espíritas que cobram por trabalhos, né? Que cobram pelas atividades. Ou então em que os médios pedem donativos, porque eles dizem que vivem exclusivamente para a atividade espiritual e eles não teriam como sobreviver. Só que isso foi gerando uma sofisticação tão grande que nos tempos modernos em que a gente vive, muitas vezes esse enriquecimento por conta da atividade espiritual é disfarçado na monetização das redes sociais. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma atividade no YouTube, quando a pessoa tem muito seguidor, o YouTube remunera o apresentador. Né? Então, quando você põe lá um joinha e tal, ele monetiza, ele dá dinheiro para o apresentador. E hoje os apresentadores pedem dinheiro, então pedem doações, para você fazer pergunta, para você virar membro e assim por diante. Né? É claro que a cada um, segundo os seus méritos. Eu não posso aqui julgar todas as pessoas que fazem isso, porque muitas, ou pelo menos algumas delas que a gente conhece, fazem essa coleta de recursos e destinam isso para a caridade. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é conhecido de todo mundo, que é a Casa do Consolador. Então pega esse dinheiro e destina para a caridade, seja para socorro de animais, seja para distribuição de cestas básicas, etc. E a gente sabe que lá eles fazem isso até porque eles são muito transparentes e demonstram isso financeiramente. Mas é muito raro a gente ver atividades desse jeito. Né? Muitas pessoas enriqueceram fazendo cursos na internet sobre espiritualidade, ensinando técnicas de programação neurolinguística, trazendo pseudo-revelações do mundo da espiritualidade, ensinando a fazer projeção astral, né? E tudo isso é uma circunstância em que cada um de nós pode aprender a fazer. Né? A atividade mediúnica, o Kardec já nos revelou isso, na sua visão científica ordenada que ele transpôs para o nosso meio, ela é uma atividade, na verdade, paranormal. Na época de Kardec não existia a palavra paranormalidade. Já falei isso algumas vezes. Kardec é anterior à psicologia, portanto anterior à parapsicologia e à neurolinguística. Os médicos da época de Kardec não estudavam o cérebro, não estudavam neurônios, não estudavam o sistema nervoso. Não havia um linguajar a respeito disso. Kardec utilizou uma linguagem criada por ele para designar a atividade psíquica de se relacionar com o mundo espiritual. Hoje, isso é paranormalidade. O que nós chamamos de mediunidade, ela é um tipo específico de sensibilidade nervosa. Algumas pessoas têm a facilidade de ouvir vozes de outras dimensões. Outros enxergam, que é por meio da vidência. Outros sentem como se tivesse um espírito ditando mensagens e psicografam. Outros percebem que os espíritos se aproximam de tal forma como se eles estivessem dominando
a mão, e aí, portanto, o desenho, como a gente viu no Gasparetto. O Gasparetto pintava com as duas mãos. Vocês devem se lembrar do Gasparetto, né? O Gasparetto pintava com as duas mãos de cabeça para baixo. Então, isso é uma característica forte da mediunidade, que é de incorporação. Outras pessoas têm a mediunidade como se fossem antenas, né? E, portanto, recebem mensagens de ou espíritos ou encarnados que estão em outros lugares. Por exemplo, a Helena Blavatsky, apesar dela condenar a incorporação durante toda a encarnação dela, ela se comunicava telepaticamente com os seus guias no Tibete. Muito antes dela conhecer o Tibete, ela já recebia mensagem, e depois que ela esteve lá, ela continuou, e voltou, ela continuou recebendo, né? Então ela tinha uma mediunidade de telepatia. O mestre dela estava lá em desdobramento espiritual, meditando profundamente no Tibete, e passava para ela as mensagens. Quer dizer, como é que o Espiritismo explica isso? Ele saía do corpo, fazia um desdobramento, uma projeção astral, se aproximava dela, né? Estando próximo dela em perispírito, ele acessava o sistema nervoso dela, pela pineal, provavelmente, e a partir dali se comunicava mandando mensagens, né? Telepaticamente. Então isso é um tipo de mediunidade. Hoje em dia, a gente tem mediunidades um pouco diferentes, mais avançadas, por conta do uso do computador, do sistema dos meios eletrônicos. Então, muitas pessoas que trabalham com computador ou com sistemas eletrônicos em geral, recebem as informações por influência eletrônica. Porque, como já dizia Mesmer, todo o processo de relacionamento humano na Terra é magnético, é eletromagnético, é o magnetismo. O que eu estou chamando aqui de paranormalidade, de comunicações telepáticas, nada mais tudo isso são apenas ondas eletromagnéticas. Emmanuel nos explica isso no livro, como é o nome agora fugiu aqui, a gente até lê aqui de canto, não é o Caminho, Verdade e Vida, como é o... esqueci agora. Tem um livro do Emmanuel que trata especificamente sobre isso, e que ele inclusive diz que é o livro que nós todos que estamos aqui encarnados estudamos num curso preparatório da nossa encarnação na Terra, né? Para a gente aprender que tudo é pensamento. Eu acho que é Pensamento e Vida o nome do livro. Tudo acontece através do pensamento. E o pensamento é uma força eletromagnética. O pensamento tem matéria. A ciência está muito perto de descobrir isso. Já há sinais que apontam isso. Mecanismos que são capazes de medir essa formação de matéria. Só que é uma matéria sutil, invisível. A gente não enxerga pelos nossos olhos, né? A gente é capaz de reconhecer um pensamento. E a gente aqui, numa casa espírita, quando faz uma palestra como essa, como faz um trabalho de desobsessão, quando faz um trabalho de passe, qual é a principal atividade que é desenvolvida? É desfazer as formas pensamento negativas. Então, quem se lembra aqui daquele desenho da família Adams, que tinha uma nuvenzinha preta que seguia o carrinho deles? Aquilo somos nós na vida prática, né? Nós temos uma nuvenzinha preta de pensamentos, né? Uma nuvenzinha escura de pensamentos, né? Não é a cor preta, é a escuridão, né? Dos pensamentos. As sombras, as trevas, porque é a ausência de luz, por isso é que é escuro, né? Então, são as energias escuras que a gente desenvolve pelos pensamentos negativos. O pensamento da raiva, da inveja, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, esses pecados que a gente chama aí, conhece como 7 pecados capitais, etc. Mas também aquilo que nos traz a ansiedade, aquilo que nos traz a depressão, né? Aquilo que nos prende aos interesses econômicos e materiais. Então, essas nuvenzinhas, elas são desfeitas num ambiente como o nosso aqui, porque os espíritos que nos visitam, eles imantam luz, energia positiva. A luz é que elimina as trevas, a gente sabe disso. É só acender a luz aqui que a escuridão vai embora, não é isso? É só nascer o sol que a noite termina. Então,
O que transforma a escuridão é a luz. Isso é ciência. Isso não é uma atividade espiritual, de dogma, etc. Não, isso é ciência, né? Então, a espiritualidade faz isso. Na maneira sutil, ela vai em cada um de nós, no pensamento, desmancha esses pensamentos negativos, que trazem tristeza, depressão, egoísmo, revolta, né? Ela desmancha para que novos pensamentos mais elevados possam ser alcançados. Então, o trabalho, por exemplo, de uma palestra ou de um estudo em casa, ou Evangelho no Lar, é de restauração dessas energias. Agora, vamos pensar o contrário, né? A gente começa, quando fala em falsos profetas, a gente está pensando que são apenas os religiosos. Mas eu quero dizer que não. Os principais falsos profetas são aqueles que nos levam à materialidade. São aqueles que tentam nos convencer que a espiritualidade não serve para nada. Que fazer caridade é burrice, é perder dinheiro e é perder tempo. Então, essas pessoas que acreditam nisso, ou esses sistemas coletivos que acreditam nisso, que só nos levam a pensar o tempo inteiro naquilo que é de interesse econômico e que nos manipulam para que nós fiquemos prisioneiros sobre isso, esses são os verdadeiros falsos profetas. Por quê? Porque eles acabam interferindo na nossa prioridade. O cérebro humano, ele é um mecanismo bastante limitado. Então, quero voltar àquele aspecto, o ser humano se acha tão evoluído, muito mais que os animais, muito mais que os vegetais. O Emmanuel já nos diz, ele disse isso para o Chico, falou, nós estamos mais perto dos vermes do que dos arcanjos. Né? Então, não tem muito essa distância como a gente imagina assim. É uma distância de milênios, ok. Mas em termos de evolução, é só olhar o nosso genoma. Né? Quando os cientistas foram fazer o estudo do genoma humano, eles descobriram que mais de 80% do nosso genoma são apenas reproduções de sistemas de outros bichos, de outras espécies, né? Insetos e etc., né? Bactérias. Quer dizer, nós não temos nada de geneticamente muito mais evoluído do que os outros seres. Né? É uma parcela mínima do nosso DNA que demonstra alguma evolução. Mas o que a gente já desenvolveu? Muita força e muita astúcia. Não vou falar inteligência, astúcia. Então, com essa força física e com a astúcia, a gente é capaz de manipular os outros seres vivos na Terra. Lembro aqui do que eu já falei algumas semanas atrás. Em apenas 50 anos, a gente foi capaz de contaminar completamente e poluir os mares e os ares. E agora nós estamos praticamente tornando de muito risco de doenças e quase inabitável o planeta por conta das irradiações energéticas. Que são tantas provas de testes de armas nucleares e são tantas emissões de raios nocivos, de todas as formas, inclusive pelos nossos celulares, né? Inclusive pelo Wi-Fi, inclusive pela internet e canais de comunicação, e aquelas ondas invisíveis que nós nem sabemos que estão sendo utilizadas, transmitidas por aí em diversas sequências, que o nosso cérebro hoje ele já não consegue mais reconhecer, né? Não sabe mais se encontrar e acaba se deixando influenciar negativamente por essa condição. Então, o que nós temos que pensar em relação a isso? É preciso aprender a refazer as nossas escolhas. É preciso redefinir as outras prioridades. E chega de colocar culpa em falso profeta distante de nós. Porque a gente está acusando os falsos profetas preocupados. Não, é o pastor da igreja tal. Não, é o Papa, o último Papa, que é o anticristo, não sei o quê. Não, é o presidente que vai ser eleito nas próximas eleições nos Estados Unidos. Não, é o presidente lá da Rússia. Né? É fácil a gente dizer assim, 666, o anticristo é fulano de tal. Não, isso daí é a pior coisa que existe. Por quê? Porque o anticristo ele está dentro de nós. A ideia negativa da energia que nos atrapalha, que nos impede de evoluir, é aquilo que parte de nós nesse pensamento, nessa forma de pensamento negativo. A única maneira que nós temos de nos proteger desse momento de transformação que nós vivemos na Terra é construindo em nós mesmos campos energéticos favoráveis. Nós temos aqui algumas pessoas desse grupo que participam de um trabalho voluntário
às segundas-feiras lá no Hotel do Flamengo com população de rua. Ora, imagina como é a psique, né? A mentalidade psíquica de uma pessoa que vive em situação de rua. Ele está exposto a drogas, ele está exposto a bebidas, ele está exposto à violência, ele está exposto à humilhação, a uma desordem familiar intensa, a fome, né, frio e uma série de outras coisas. Então, o trabalho que a gente desenvolve nessa casa, já com aliança com esse grupo, é principalmente de promover um ambiente fraterno de alegria. Eu diria o seguinte: o alimento que a gente fornece, a bebida que a gente fornece ali, o café da manhã, é o pretexto para que eles reconheçam a condição de ordem, reconheçam a necessidade de se respeitarem e respeitarem os outros que estão ali na fila, respeitarem nós que estamos trabalhando como voluntários e interagirem principalmente pelo sorriso, pela brincadeira, pela integração, que eles possam ver que eles pertencem a algum lugar que é humanizado. Então, no momento em que eles estão ali aguardando, eles normalmente ficam por volta de 1 hora esperando até serem atendidos, né? A gente passando água e conversando, etc. Quer dizer, ali está sendo feita essa limpeza que acontece na casa espírita. Só que no caso deles, o efeito disso é muito maior, porque eles não têm consciência disso. Vocês que vêm aqui a uma casa espírita, vocês já vêm na expectativa. Não, vou lá porque eu quero receber um passe. Nossa, hoje está terrível. Eu vou jogar minha energia ruim lá, né? A casa espírita parece um banheiro. Assim, é como se a gente fosse defecar aqui, né? A gente traz todas as fezes dos nossos pensamentos, a gente espera que a casa limpe. A gente vai limpar, tudo bem, não tem problema. Os espíritos sabem que é isso que eles precisam fazer, e eles contam, e a gente conta com isso, né? Porém, lá, essas pessoas não têm noção disso. Elas acham que elas estão indo tomar um café da manhã. Só que elas saem de lá e elas se sentem melhor. E elas dizem isso pra gente. Elas dizem que elas se sentem melhor. Por quê? Porque acontece uma limpeza. E no final, ainda para algum grupo pequeno que quer e pede, a gente ainda dá um reiki ou dá um passe. Quer dizer, eu estou falando isso como exemplo. Eu também estou falando do quanto é importante para que a gente pratique a caridade, ao invés de apenas falar da caridade. A caridade que está ao nosso alcance, a caridade pequena do dia a dia, não é a grande caridade, a grande obra. Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte: olha, faça as pequenas coisas, garanta as pequenas coisas. Não vai se preocupar. As grandes obras, elas virão, se tudo estiver no caminho, programado para isso e as condições aparecerem. Mas no tempo imediato é o que está ao seu alcance. E não precisa de dinheiro para fazer caridade. Agora, quando nós fazemos a caridade com essas pessoas, o que acontece com as nossas formas de pensamento? Elas também são limpas. E a gente cria no nosso entorno um campo magnético de proteção. Porque se a gente não tivesse bem intencionado, se a nossa intenção ali fosse de se promover, fosse de tirar deles algum proveito, ou de se enriquecer, como infelizmente acontece, porque tem pessoas que pedem donativos, mas se enriquecem com esses donativos, se fosse uma dessas 3 características, ou as 3 juntas, ao invés de nós desenvolvermos um campo magnético favorável, nós estaríamos promovendo um campo magnético negativo, um campo magnético destrutivo de nós mesmos. Um campo magnético que iria nos afetar de tal maneira que nós não conseguiríamos diferenciar o pensamento negativo que eles trazem do pensamento positivo que a gente necessita. Então nós sairíamos de lá doentes. É por isso também que a gente recomenda que as pessoas que trabalham como voluntários, com pessoas em condições de muita necessidade, como hospitais, presídios, população de rua, etc., que elas frequentem uma casa espiritual. Não estou nem falando uma casa espírita. Eu estou falando uma casa espiritual. Por quê? Na condição de trabalho espiritual, elas vão poder se reorganizar psiquicamente, se ajustar e adequar essa atividade dentro desse contexto. Então, é um trabalho para a gente reconhecer o seguinte: onde estão os falsos profetas? Estão dentro de nós. Eles estão fora também, muito intensamente.
E, infelizmente, na medida em que a gente ouve as notícias negativas de catástrofes, de problemas gerais da humanidade, a gente capta essas energias, absorve e leva para dentro da nossa casa. Isso também nos afeta quando a gente escolhe, vou refazer essa frase, a gente escolhe assistir coisas ruins na televisão, ou no celular, ou no iPad, ou no computador, onde quer que seja, né? Então, as escolhas de filmes, de séries, de programas, de entrevistas, televisão, o que for, tudo isso carrega junto, pelo campo magnético, pelo eletromagnetismo, a energia positiva ou a energia negativa. Então, quando a gente pensa em falsos profetas, isso está associado às nossas escolhas. Quanto tempo a gente está dando à discussão política? Quanto tempo a gente está dando à discussão econômica? Quanto tempo a gente gasta assistindo a esses programas ou participando de grupos de rede social? Uma das coisas que eu procuro sempre lembrar no nosso grupo de WhatsApp é: para de compartilhar mensagens que são spam, né? Notícias que vocês não sabem que são verdadeiras. Alguém foi lá, ligou para aquele telefone para saber se ele funciona, né? Tem muita gente tentando captar dinheiro com doação, etc., mas é falso. Tem muita gente contando tristezas, catástrofes desesperadoras na internet. Mas alguém foi lá conferir se aquilo é de verdade ou não? Alguém ligou, alguém entrou em contato com a família, perguntou se aquilo é verdade ou não? Então, antes de sair divulgando, criando mais sentimento negativo, né, prestem atenção, confiram, façam o verdadeiro trabalho de caridade, que é conferir se aquilo é verdade ou não. Né? E da mesma maneira, mensagens que são anestesiadoras. Porque eu também vejo assim muita coisa, tudo florido, tudo bonitinho, os animaizinhos. Gente, o momento não é disso mais. O momento não é de se anestesiar. O momento é de trabalhar, é de botar a mão na massa. Se vocês querem fazer um bem para a humanidade, parem de copiar e colar mensagens bonitinhas. Façam uma prece. Procurem pessoas que precisam. Levem uma mensagem verdadeira, de contato, olho no olho. Ou pelo menos no telefone. Procurem falar com as pessoas. Esqueçam as redes sociais. Isso é uma das coisas mais nocivas que vem acontecendo na atualidade. Depois ninguém sabe porque fica ansioso. E aí começam a viver demais da rede social para compartilhar coisas. Se a rede social ela é um canal de informação entre famílias e amigos, de troca de informação positiva, ótimo, excelente. O meio não é o problema. Assim como o dinheiro não é o problema. O problema é o uso que nós fazemos disso. Agora, se a rede social ela é apenas uma forma de alimentar o próprio ego, da gente ficar na ansiedade de esperança de curtidas, ou de compartilhamentos, ou de comentários, então ela virou uma doença. Então, se é isso que está motivando vocês a utilizar as redes sociais, saiam das redes sociais. Saiam mesmo. Tirem as notificações. Deixe isso como mecanismo de informação. Entra lá uma vez por semana, ou 2 minutos por dia, para ver se tem alguma coisa muito relevante, e vai embora. E só sigam as pessoas que são importantes para vocês. Parem com esse negócio de seguir artista, desses formadores de opinião, que não servem para nada. O cara não tem a menor formação humana. Ele está preocupado em ganhar dinheiro em cima de notícia ruim, em cima de tragédia e falsa notícia. Então, mas a culpa não é dele, a culpa são dos seguidores. É a mesma coisa quando alguém me diz assim, não, a culpa é da droga. A droga? Não, a culpa é de quem consome a droga. Não adianta ficar culpando o traficante, ou a polícia corrupta, ou o político que permite. Somos nós que damos abertura. Nós que vamos no supermercado e compramos a bebida alcoólica. Nós que compramos o cigarro. Nós que vamos lá atrás do traficante e achamos que está tudo bem adquirir aquela droga e ficar viajando sem controle de vontade e depois com efeito rebote, e aí ninguém sabe porque vem Alzheimer, porque vem esquizofrenia, porque vem demência, né? Porque vem diversas outras doenças que estão relacionadas ao uso descontrolado de psicotrópicos. Ou nós mesmos, quando vamos exageradamente aos médicos e pedimos medicação que vai nos manter adormecidos, sem fazer a nossa parte.
Veja, não há como promover cura de fora para dentro. A cura é autocura. A cura é vontade. A cura é a potência humana do pensamento, do desejo promovido de fazer a reforma íntima. Uma casa espírita que vive apenas de palestras ou de passes tem alguma coisa errada. É preciso que haja a reforma íntima. E a reforma íntima dói. Dói. Ela não é uma atividade que se faz só com notícias boas, só com acolhimento fraterno. A reforma íntima dói. Porque dói abandonar coisas que muito nos interessam. Dói abandonar coisas que nos afetam profundamente, que criam desordem nos nossos pensamentos, que nos machucam e nos viciam. Né? Vou provocar vocês aqui mais uma coisa que eu sempre faço. Alimentação. Não vou nem falar de carne hoje. Quero falar de alimentação. Uma coisa chamada açúcar. Procure pensar no quanto da alimentação básica de vocês é baseada em açúcar. E quando eu falo açúcar, ou o açúcar próprio, branco, refinado, que foi qualquer modalidade, ou qualquer coisa que se transforme em açúcar, qualquer coisa que se transforme em glicose. Então, principalmente carboidratos. Né? Ou sucos. Ou produtos industrializados em geral. Gente, o açúcar, ele é novo na história da humanidade. Não é tão antigo assim. Nós estamos falando do uso industrial do açúcar há mais ou menos 100 anos. A forma mais básica do açúcar, a gente pega a história do Brasil, a cana-de-açúcar que foi trazida para cá, né? O Brasil exportava café, depois ele passou a exportar cana. Então nós estamos falando aqui de aproximadamente 200 anos. E também faz esse tempo, mais ou menos, em que se desenvolveu muita cárie, porque depois do uso de açúcar é que a gente vê na nobreza, principalmente a nobreza europeia, a podridão dos dentes. E naquela época não tinha dentista como a gente tem hoje. O dentista de antigamente era o barbeiro que ia lá e arrancava, né, com alicate o dente que estava apodrecido e estava doendo. Então, o açúcar, ele é uma droga. E é uma droga extremamente perigosa. Eu não estou falando aqui de obesidade só. Eu estou falando aqui de ansiedade. A gente não se dá conta do quanto a gente fica deprimido e ansioso por causa da alta concentração de açúcar. Principalmente em horários que antecedem o sono. Porque se você consome muito açúcar e você vai malhar, ou você vai gastar muita energia em trabalho, ok, mais ou menos, porque você queimou aquilo, ele foi para o seu sangue, te deu uma baita de uma adrenalina, mas depois você consegue consumir aquele açúcar no sangue. Só que a gente se alimenta de açúcar de uma forma em que ele vai dominando o nosso cérebro e vai criando uma dependência. Porque o cérebro diz assim, ó, gostei daquele negócio lá, hein? Dá um pouquinho mais, dá um pouquinho mais, dá um pouquinho mais. E aí se torna insaciável. É o mesmo efeito que faz a bebida. É claro, o cérebro é um computador burro. Burro, ele quer fazer com que o ser humano tenha prazer. Tenha uma sensação de prazer. Porque ele acha que ter prazer é um sinônimo mecânico de felicidade. Então, o mecanismo do sistema nervoso é tentar entender os nossos hábitos daquilo que a gente escolhe que, teoricamente, nos dá uma sensação de prazer, de bem-estar. Por isso que é difícil se livrar de drogas. Por isso que é difícil se livrar do alcoolismo, do cigarro, etc. Né? Por quê? Porque o cérebro diz assim, mas isso estava fazendo tão bem. O cérebro, ele não é um computador inteligente que ele analisa, mas espera aí, isso aqui está estragando o meu fígado, isso aqui está estragando o meu rim, está criando cálculos, está atrapalhando o coração, está enfraquecendo o coração. Não, o cérebro não faz esse diagnóstico. O cérebro não dá esse retorno para a gente.
Ele faz um controle apenas psíquico de sensações. O estágio que a gente está é muito primitivo de evolução. Por isso que a gente precisa de médico. Porque a gente faz os exames, aí o médico vai dizer, ó, peraí, tem que mudar a sua alimentação. Tem que fazer mais exercício físico. Então, o que a gente fala de culpa no outro, que a gente diz assim, não, mas os falsos profetas... Gente, nós somos os falsos profetas. Porque a gente não acredita naquilo que está dito. A gente faz de conta que isso, tá bom, depois eu vou fazer amanhã, então deixa para amanhã. Não, semana que vem. Né? É como dieta, não, na segunda-feira. Né? Não, na outra segunda-feira. Uma segunda-feira eterna, que nunca chega. Então, assim, é o momento da gente pensar na nossa vida. É o momento da gente pensar nas nossas escolhas. Da maneira como a gente administra o nosso dia a dia. Na maneira como a gente administra as condições de trabalho, as escolhas que nós fazemos. O quanto nós estamos produzindo de bem para a humanidade. Quando nós desencarnarmos, chegamos na fila do balanço final, o balanço que não é para ninguém, é para nós mesmos, para a nossa consciência, nós vamos perguntar assim, bom, eu tive uma encarnação boa, saudável, durou 80, 90, 100 anos, aí alguém vai perguntar assim, então tá, nesse tempo, 1/3 você estava dormindo, pelo menos, 8 horas. Então a gente pergunta assim, do tempo que você estava acordado, quanto de bem você deixou para a humanidade? Essa é a pergunta. Quanto de bem você deixou para a humanidade? Ou você era apenas um vampiro, um sanguessuga, tirando tudo o que você podia para uma falsa sensação de prazer? Sugando das pessoas que estavam do seu lado, tirando do seu trabalho, tirando tudo da sociedade, sujando a sociedade, sujando a natureza. Em algum momento, a gente vai se perguntar da quantidade de lixo que a gente produziu. Quanto de plástico, quanto de poluição do carro ou do transporte público que a gente utilizou. Quanto de pensamento negativo que a gente gerou nos ambientes que a gente frequenta, falando mal das pessoas, pensando mal das pessoas, atraindo problemas em geral. Isso tudo é uma condição que nós iremos nos questionar constantemente. Nós iremos refletir se isso é saudável ou se não é saudável. E aí, se o saldo for negativo, ou seja, se nós tivermos produzido mais mal do que bem à humanidade, o nosso planeta, a gestão planetária, vai nos perguntar se continua fazendo sentido a gente habitar aqui. Porque quando estiver perto da nossa reencarnação, de novo, a Terra já terá evoluído mais um degrau. E talvez a nossa faixa vibratória, a nossa frequência, não se adeque mais aqui. E aí, se a gente vai ter que migrar para um outro planeta, vai ser um planeta no estágio anterior. Porque a gente vai ter que aprender. Gente, é sobre isso, é sobre consciência. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é perfeito, e que nem eu sou perfeito, de modo nenhum. Mas eu erro pra caramba e tem um monte de coisa que eu estou aprendendo. Mas à medida que a gente vai ganhando consciência sobre isso, e que a gente tenta se modificar, as nossas intenções contam. À medida que a gente começa a pensar que a gente precisa ser mais amoroso, mais tolerante, mais caridoso, estudar mais, aprender mais sobre o mundo espiritual e sobre todas as coisas, e compartilhar com as outras pessoas o bem, isso já transforma a nossa vida. Porque a gente vai continuar errando, provavelmente nessa, na outra, em mais 10 encarnações. Mas as nossas intenções vão se modificando. A raiva que a gente sente, ela passa a ser, no mínimo, controlável. Eu falo assim, caramba, eu fiquei com raiva agora. Né? Por quê? Por que eu senti essa mágoa? Por que o que essa pessoa falou me machucou tanto? E o que eu devolvi para ela em termos de pensamento e sentimento na hora que ela me magoou? Que nuvenzinha eu criei em cima de mim e está aqui me rodeando em torno disso? Né? Essa nuvenzinha que tantas vezes se transforma, às vezes, em tumor, se transforma em doenças, em cálculos que vão se ajustando no nosso organismo, que depois a gente vai precisar eliminar até fisicamente.
Então, esse é o momento da transformação interior. Os falsos profetas estão aí, mas somos nós que estamos dando audiência para eles. Eles não estão invadindo a nossa casa. Eles não estão obrigando a gente a escutá-los. Eles não estão exigindo de nós o comportamento errático que eles praticam. Somos nós que estamos cedendo a isso. Somos nós que vamos num shopping center e desperdiçamos dinheiro, ao invés de fazer caridade. Somos nós que queremos gastar dinheiro com tudo quanto é lançamento de produto novo. Celular, carro, sapato, joia, acessórios, o que for. Somos nós que não somos capazes de abdicar de uma refeição mais cara para compartilhar uma refeição mais barata com aquele que precisa. Somos nós que deixamos abertos os canais de redes sociais, de grupos sociais, de televisão, de streaming, de tudo, para invadir a nossa casa. Somos nós que convidamos os espíritos malfazejos, os espíritos trevosos, que carregam consigo essa massa psíquica negativa para invadir a nossa casa. E depois a gente não sabe por que tem problema. Depois a gente não sabe por que tem doença. Depois a gente não sabe por que a gente continua tão triste, apesar de tudo que a gente podia fazer para ficar feliz. E a última coisa, o silêncio. Durante muitos milênios, a humanidade pôde usufruir no silêncio a sua autocura. Porque a natureza, a convivência com a natureza, era o que havia de mais predominante. Não era o barulho que predominava. O barulho é uma característica das cidades grandes. Mas as cidades grandes eram cidadelas, cercadas, muradas. Hoje em dia nós temos grandes metrópoles. Mesmo numa cidade como o Rio de Janeiro, para você ficar em silêncio não é fácil. Se você vai na praia, tem um monte de gente ouvindo música. Falando alto, bebendo. A praia já foi silenciosa se você for 4 horas da madrugada. E mesmo assim é capaz de você ver algum quiosque tocando música ali na frente. Então, a praia a gente não consegue mais. Um dos poucos redutos silenciosos do Rio de Janeiro estão na floresta. Só que para você chegar a ponto de ter silêncio na floresta, tem que entrar muito na floresta. Tem que fazer uma trilha grande. E as cidades do entorno do Rio de Janeiro também são parte dessa metrópole. Então, hoje, assim, é difícil você encontrar silêncio com menos de 100 quilômetros do Rio de Janeiro. E isso faz muita falta para nós, em termos de saúde. Muita falta. Nós aqui estamos num bairro, no Grajaú, e graças a Deus ele tem muito menos barulho do que vários outros bairros do Rio de Janeiro. Nós não temos tantos ônibus, tantas linhas de ônibus aqui. Os carros, depois de uma certa hora, não circulam em tanta velocidade. A gente vê, e de um modo geral, o bairro, às 10 horas da noite, ele já está muito calmo. O comércio está fechado, nós não temos um shopping center aqui no bairro. Nós não temos tanto movimento assim que fica fora desse horário, com algumas exceções. Mas, de um modo geral, ele é um bairro um pouco mais silencioso do que outras cidades. E eu diria que, por causa disso, talvez ele seja mais saudável. O Grajaú é um dos lugares onde há, em termos de concentração, um grande número de casas religiosas. Vocês repararam? Casas religiosas. Nós temos várias religiões aqui no nosso entorno. Nesse quadrilátero aqui, eu diria que se a gente considerar 8 quadras em volta aqui da Casa Paula, a gente tem várias religiões. A gente tem aqui atrás um centro budista, tem a messiânica ali, nós temos um colégio, acho que meio batista, nós temos a igreja católica ali na frente, nós temos vários centros de meditação, de yoga. Então, nós temos aqui grupamentos espirituais e religiosos com alguma intensidade. Estou falando só nesse quadrilátero, tem um outro centro lá atrás da Engenheiro de Chakras, o clube, e assim por diante. Quer dizer, quando há o silêncio, é mais fácil a espiritualidade se aproximar da gente. Na frequência que a gente precisa, porque não tem religião perfeita. Importa menos a religião e mais a espiritualidade.
Mas não há espiritualidade sem silêncio. E também não há caridade sem silêncio. Porque a caridade barulhenta não é caridade. Ela pode até ser filantropia, mas ela não é caridade. O silêncio é a capacidade de se permitir ouvir a si mesmo. E ouvir os amigos espirituais que nos rodeiam, que nos circundam. Se permitir curar. Curar a si mesmo. O silêncio que tem ritmo. O silêncio que nos leva para dentro. Seja pela oração, pela prece, seja pela meditação, seja ouvindo uma música instrumental ou vocal, mas muito leve, muito harmoniosa, né? Como essa que a gente está aqui de fundo. Porque isso tudo atrai as boas vibrações. Ouvindo os pássaros, uma das coisas que eu mais gosto de ouvir quando eu acordo bem cedinho, por volta de 5 horas da manhã, aqui no Grajaú, é a cantoria de pássaros. Tem muitos pássaros aqui no Grajaú. Isso é uma maravilha, poder ouvir a cantoria dos pássaros. A essa hora da manhã, com a proximidade que a gente tem com a mata, né? Isso facilita, tem muitas árvores ainda no Grajaú. Então há uma revoada de pássaros muito bonita no início da manhã. No final da tarde a gente já não consegue, porque aí já é barulho, muito carro, muito movimento, não sei o que, a gente não consegue nem ouvir. Eles estão ali, mas a gente já não consegue. Mas de manhã, enquanto as pessoas ainda estão dormindo, estão começando a acordar, a gente é capaz de ouvir. Gente, isso é saúde. Isso é cura interior. Isso é um tratamento que a gente precisa ser capaz de resgatar no nosso cotidiano. E permitir que isso, de fato, preencha os nossos instantes, abrindo novos horizontes, abrindo possibilidades da gente fazer cada vez mais o bem para nós mesmos, mas também o bem para a humanidade. Na graça de Deus.